Olá, senhoras e senhores, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e sejam todos bem-vindos à nossa live falando de um tema muito especial que é o Gamma Levels, essa metodologia que tem abalado as estruturas do mercado financeiro, principalmente para você que quer realmente aprender a operar o mercado americano e os pares de moedas de Forex e algumas commodities. É o que existe de mais moderno, eficiente e assertivo hoje do ponto de vista de rastreamento dos institucionais, seja dealers e market makers, por causa do delta hedge do market maker. Então, se você quer saber mais sobre isso, fique conosco nessa live que a gente vai passar alguns insights. Nós vamos mostrar as ferramentas, vamos ensinar você o porquê, né? A gente vai provar para você o porquê que essa metodologia é tão poderosa, desde quando ela começou a efetivamente fazer preço no mercado, como ela impacta o mercado de derivativos e futuros, né? E o porquê que realmente você, como day trader, tem que saber essa metodologia, né? Porque hoje, para operar em especial o mercado americano e o mercado de Forex, não existe nada mais assertivo e funcional e até certo ponto fácil, né? Por mais que tenha alguns educadores que compliquem, porque é fácil, tá? De entender realmente quais são os pontos institucionais. Eu acredito que no passado, quantas e quantas vezes nós escutamos que nós, como os operadores de day trading, temos que seguir os players, seguir os big players, como falam no Brasil, seguir os institucionais, né? Enfim. E agora, efetivamente, nós temos, de forma convalidada, uma metodologia que realmente faz com que nós possamos seguir os institucionais, em especial entre eles o market maker, que é um dos maiores institucionais do mercado, que é o provedor de liquidez, que é realmente, né, um dos big players que tem o potencial efetivo de mover os ativos. E a gente consegue hoje, através dessa metodologia, identificar as regiões onde os market makers realmente influenciam no preço, dando oportunidades para a gente de ter gatilhos de entrada muito mais assertivos, identificar regiões cujo stop, o risco-retorno é melhor e o stop é mais curto, e também ter uma possibilidade de alongar operações, coisa que nós não tínhamos condições de fazer no passado, porque nós não sabíamos efetivamente até onde o preço poderia chegar. Na verdade, essa metodologia nada mais é do que um grande GPS institucional do mercado, onde nós, pessoas físicas, temos a plena capacidade hoje de criar um GPS institucional, onde nós podemos basear as nossas decisões com base nas decisões dos grandes players. E quando a gente fala do Gamma Levels, nada mais é do que o próprio fluxo, só que não é o fluxo do mercado, não é o fluxo dos ativos futuros. Nós não estamos falando de tape reading aqui, nós estamos falando do fluxo das opções. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho um convidado muito especial que vai participar comigo nessa live. Peço desculpa que eu acabei de mudar de residência, a minha webcam queimou, mas eu tenho uma pessoa aqui que faz parte do nosso time do Santo Trader hoje, está nos auxiliando demais, e é o Carlos. Carlos, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite, Oliver. Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje aqui desse algo, dessa coisa aqui que é inédita, tá, no mercado e funciona demais, como você mesmo disse. Tanto a possibilidade de alongar operações, quanto a possibilidade de nós sabermos onde o mercado vai parar. Isso é novo, isso é novidade, tá? Muito bom. Então, o Carlos vai fazer esse bate-bola comigo, essa interação durante a live. O nosso objetivo aqui é transformar essas informações que, em tese, me parecem tão difíceis de uma maneira muito sintética, porque no final, do ponto de vista prático operacional, quando a gente traz essa metodologia voltada para operadores de day trade, é muito simples, pessoal. Não tem muito segredo. As ferramentas que nós vamos apresentar aqui, elas acabam sendo até mais fáceis de você olhar do que você, por exemplo, aprender a fazer uma leitura de fluxo no o famoso tape reading na Bolsa Brasileira. Né? Te garanto que é muito mais simples, né, do que parece. Bom, para você entender, né, Carlos, eu acho que nada melhor do que a gente começar a fazer uma contextualização e provando para as pessoas o porquê, pessoal. O porquê que isso surgiu, por que que esse conteúdo está tão hypado, por que que esse conteúdo é tão elitizado, né? E você percebe que pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém hoje no Brasil, aborda esse conteúdo com mais densidade, né?
é algo que já existe lá fora desde 2021, né, que se popularizou no mercado americano a partir de 2022, e você vai entender o porquê. E isso tem se mostrado tão efetivo para operadores de day trade que praticamente isso acabou se popularizando em todos os mercados globais. Hoje, qualquer operador day trade, né, que quer fazer swing trade ou quer fazer operações day trade do mercado americano, né, em especial nos índices americanos, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, bem como também quer operar pares de moedas Forex, né, principalmente as moedas futuras, como euro futuro, iene futuro, entre outros, e por fim, também algumas commodities como ouro, é mandatório, é obrigatório que você conheça essa metodologia, porque ela te dá um viés operacional, um viés de competitividade ímpar. Né? E essa metodologia ela se difere das outras porque ela tem um embasamento sólido, real, que calca a sua base. Né? Então, o que, que acontece, pessoal? Por que, que essa metodologia está fazendo tanto sucesso? Por causa das opções, né? Por causa das opções 0 DTE, que começaram a trabalhar de maneira muito significativa no mercado de derivativos, quando da implementação dessas em 2021 e o escalamento que elas tiveram, né, gradativamente. Quando eu falo 2021, na verdade, as opções 0 DTE, pessoal, existem no mercado desde 2016. Se você for olhar o nosso gráfico aqui, olha, ver o que são opções 0 DTE. Entenda que são opções que vencem no mesmo dia. Tá? A gente vai fazer uma explicação agora do que são as opções. São derivativos. E a única coisa que você tem que saber de maneira objetivada, você não precisa ser mestre em opções. A única coisa que você precisa saber que as opções 0 DTE são opções que vencem no mesmo dia e são utilizadas pelos grandes players, em especial pelos market makers, para travar a sua exposição, para diminuindo o seu risco direcional no mercado de futuros. A gente vai explicar mais isso a miúde daqui a pouco. Nesse primeiro momento, o que eu quero que você entenda é o crescimento dessas opções e o porquê que ela tem crescido tanto dentro do contexto atual e por que elas são importantes para nós operadores day trade, para podermos aí entender, né, como os grandes players do mercado têm atuado no mercado atualmente. Em 2016, apenas 5%, né, dos grandes players utilizavam as opções 0 DTE, ou seja, opções com vencimento no mesmo dia, né, o mesmo dia para poder fazer o seu hedge, fazer a sua trava. Né? Entenda-se quando o market maker ele é um provedor de liquidez. O market maker é o cara que ele é contratado, é uma grande corretora, é um grande banco, é uma grande instituição, é o cara que é contratado para fornecer liquidez em todos os níveis de preço. Por isso que você, operador day trade, consegue, por exemplo, no S&P 500, comprar e vender em qualquer nível de preço, porque sempre vai ter liquidez, sempre vai ter contraparte. Só que para fazer esse trabalho, ele te expõe a risco, porque imagina, ele sempre vai ser a contraparte do operador, né? Nós que operamos o mercado futuro, se nós compramos, né, um contrato futuro, o market maker é o que vai vender esse contrato para a gente. Então, ele é a contraparte. E quando ele faz isso, quando ele faz o trabalho dele, que é provir a liquidez, né, ele vai se expondo no risco direcional. Imagina se nós estamos comprando, ele está vendendo, se o mercado sobe, o que acontece com o market maker? Ele começa a ter prejuízo. Então, o que acontece? Ele faz um hedge, ele se trava, ele zera, você vai perceber que ele vai zerar o delta dele, isso que a gente vai falar daqui a pouco, né? O objetivo dele é sempre ficar o delta zerado, e não se preocupe que isso é muito simples, a gente vai explicar. Ele se trava nas opções. E dentro do mercado de opções existem vários vencimentos. Opções com vencimento de 0 dia, de 1 dia, de 30 a 60 dias, de 90 dias mais. E o que acontece? Com o adimplemento das opções 0 DTE, em especial a partir de 2021, né, perceba, em 2021, houve um escalonamento muito significativo e ampliado da utilização dessas opções de curto prazo para fazer justamente o quê? Para fazer esse delta hedge, para fazer essa trava, né, para evitar que ele fique exposto ao mercado futuro, já que ele tem que fornecer a liquidez para os operadores. E ele se trava no mundo das opções. Quando ele faz isso, ele consegue diminuir o risco direcional dele. O market maker não ganha necessariamente com a volatilidade do mercado. Para ele não importa se o mercado sobe ou cai. O que importa para ele, né, ele é zerar o delta dele e ele ganha em pequenos spreads. Né, e ele cumpre a missão dele, que é fornecer liquidez. Ok? Então, por isso que as opções 0 DTE
são as opções de curto prazo, tem sido utilizado por grandes instituições financeiras, porque são instituições que, para o market maker dentro do mercado futuro, eles podem trabalhar no mesmo dia. É muito mais fácil ele liquidar a posição dele se travar com uma opção de vencimento curto do que se travar com uma opção de vencimento de 90 dias mais. É muito difícil criar uma projeção do que pode acontecer daqui a 90 dias. Então, dentro de uma análise de controle de risco, para ele é mais efetivo ele se travar em opções com vencimento mais curto. E aí o que acontece? Perceba o escalonamento desse exemplo do S&P 500 dentro de uma escala temporal de como o volume das opções 0 DTE tem crescido para justamente, né, serem utilizados como trava, principalmente dos market makers, aqui no mercado, na contraparte do mercado futuro. Em 2023, nós chegamos a 43% de todas as opções negociadas eram opções 0 DTE, né? Que eram utilizadas pelos market makers justamente para fazer essa trava, que é o Delta Hedge. E agora, atualmente em 2025, nós chegamos no volume máximo histórico. As opções 0 DTE já ultrapassam 67% do volume total de opções que são utilizados no intraday para a trava na utilização do Delta Hedge por parte do market maker. Então, eu estou fazendo um contexto básico para vocês entenderem que realmente existe uma fundamentação muito sólida, muito pujante, né, que justifica o porquê essa metodologia funciona. A partir do momento que a gente consegue, né, porque você sabe que no contrato futuro, quando você olha um gráfico, por exemplo, no contrato futuro, eu vou exemplificar na tela para vocês aqui agora, por exemplo, como do S&P 500, tá? Você pode até fazer vários estudos aqui. Você vê aqui o estudo do volume, você vê aqui o estudo do fluxo de ordens, mas você não consegue identificar efetivamente, né, de maneira objetivada, aonde está o grande player, aonde está a ação institucional. Claro, pessoal, nós sabemos que existem métricas de avaliação como volume profile, grandes barras de volume, o VSA, enfim, existem várias técnicas de rastreamento de ação institucional dentro do contrato futuro, né, que nós operamos, correto? Só que agora existe uma outra métrica de rastreação do player, onde o que você vai estar olhando não é o fluxo real do próprio ativo futuro. Você não está mais olhando o volume que está sendo negociado no ativo futuro. Não. Você está olhando agora o volume das opções, em especial as opções 0 DTE, porque nós temos ferramentas hoje que mostram para a gente exatamente em tempo real quais os níveis de preço onde existe o maior volume, o maior fluxo de opções está trabalhando. E a gente sabe que são justamente essas regiões onde nós temos a atuação institucional. E a partir do momento que você coloca isso no seu operacional, perceba que essa métrica, essa implementação da análise do fluxo das opções casa com qualquer tipo de operacional que você possa vir a ter. Você mesmo que é grafista, você que já é leitor de fluxo, não importa a sua escola de análise. Não importa, você tem que agregar agora a leitura do fluxo das opções para identificar, né, as travas de opções, né, o delta hedge, as regiões onde provavelmente o market maker vai tentar se travar para diminuir o delta, para diminuir o risco direcional dele. Você concorda, Carlos? Se faltou alguma coisa, quer completar com alguma coisa, meu querido? Ó, por enquanto, tudo certo, tá? Só lembrando que esse 67% do volume. Exatamente. Exatamente. Realmente, pessoal, a gente vai mostrar para vocês que nós temos ferramentas e saiba que essas ferramentas que são divulgadas na internet, por exemplo, o indicador que você vê as linhas que mostram as regiões, e é fantástico, né? Mas existem ferramentas muito mais modernas do que esse próprio indicador que você está vendo aqui. A gente vai mostrar para vocês nessa live, né? Ferramentas onde a gente consegue ver exatamente as posições, né? A gente consegue ver o fluxo das opções 0DTE em tempo real, a gente consegue ver o delta, né, o fluxo, né, o cumulativo delta
influenciando em tempo real o mercado. Então a gente vai passar muita coisa legal para vocês nessa live. Mas pro Bom, final aí eu vou mostrar um pode falar. exemplo, mas no final eu vou mostrar um exemplo de como é a movimentação, a gente analisando o mercado e como é o fluxo direto e como a gente pode aproveitar isso. Show de bola. Bom, pessoal, vamos avançar só um pouquinho aqui. Vamos avançar só um pouquinho aqui, né? O que nós temos agora, de maneira muito objetiva, para que você entenda, né? Pessoal, eu não vou esmiuçar, eu vou tratar de ler aqui só para você ter uma noção, tá? Para que você entenda o que são as gregas, né? Dentro do mundo das opções, para que o market maker faça a sua trava, para que ele diminua o seu risco direcional, ele trabalha dentro do mundo das opções aí duas gregas. Existem várias gregas, mas no mundo das opções, você tem que entender que, diferentemente do mercado futuro, né, o mercado futuro é um mercado bilateral, onde o risco é bilateral. Ou o mercado sobe ou o mercado cai. Né? Então, assim, se o preço cai e o cara está comprado, a gente perde. Se o preço sobe, o cara está comprado, a gente ganha. Né? Se nós estamos comprados, nós ganhamos. Já no. Então, são dois fatores. Então, é o fator bilinear, ou vai para cima ou vai para baixo, acabou. É isso que faz preço no mercado futuro, é a movimentação para cima ou para baixo. Já no mundo das opções, não. No mundo das opções, nós temos outros fatores que influenciam no preço, como, por exemplo, o próprio direcional, se é para cima ou para baixo, a volatilidade, a taxa de juros e o tempo, ok? Então, nós temos quatro fatores, basicamente, que influenciam no prêmio de risco das opções, que influenciam na precificação das opções. Isso que você tem que saber. Por isso que inicialmente parece difícil, porque os fatores que influenciam o direcionamento do preço para cima ou para baixo, né, no mercado de opções, ele é um pouco mais estratificado, tá, ok? E dentro desse risco direcional, né, dentro dessa volatilidade, dentro dessa taxa de juros, dentro desse tempo, nós temos as gregas. E para que nós possamos entender melhor, né, a função do market maker, que é o delta hedge, perceba, o nome já tem o delta, nós temos, né, e o gamma exposure, nós temos que saber o que são duas gregas de maneira específica, que é o delta, né, e é o gama, que são as duas principais gregas, não são as únicas, né, todas as gregas são importantes, principalmente se você quer se aprofundar nessa metodologia, tem o vega, tem o theta, né, mas basicamente a gente tem que ter um conhecimento mínimo no que são duas gregas, para poder entender como é que funciona de maneira objetivada o famoso delta hedge, para que a partir daí, ter um conhecimento mínimo, muito básico do funcionamento, porque é o seguinte, tudo bem, Oliver, porque na maneira prática, pessoal, vou ser bem sincero dizer para vocês, a gente tem que saber como funciona, mas a gente tem que saber em detalhes, a gente tem que saber como transformar isso em uma informação útil para que nós possamos operar no mercado futuro. Né? Então é assim, eu não preciso saber o cálculo matemático, eu não preciso saber o porquê que é desta forma, né? Eu não preciso ter uma conceituação da escola de Black Scholes, do cálculo de volatilidade, que isso é calculado, eu não preciso saber de nada disso. Porque isso é muito importante, mas se você quiser, inclusive, se tornar especialista em opções, quando a gente traz esse conhecimento simples, né, de uma maneira didática voltada para o mercado de futuro, o que importa para mim inicialmente são duas gregas. Claro que depois, né, para quem quiser se aprofundar, a gente vai estar fornecendo outros dados aí, principalmente dentro do nosso grupo do Telegram. Ok? Bom, sabendo disso, nós temos aqui então o delta e o gama, né? O delta hedge do market maker e o gamma exposure. O que é isso? Pessoal, tanto o delta como o gama são variáveis de aceleração de preço. Bom, vamos resumir? São variáveis que podem mudar a aceleração do movimento, tanto para cima como para baixo. Tá? O delta de uma opção representa a primeira derivada da função de apressamento, ou seja, de velocidade, de amplitude da opção em relação ao preço do ativo subjacente, ou seja, ele representa a taxa de mudança do preço da opção. Como assim, Oliver? Quando o delta, por exemplo, é igual a 0,4, demonstra que quando o preço da ação subjacente, por exemplo, o S&P 500, muda uma certa quantia, o preço da opção muda 40% dessa quantia.
Então, o delta é uma magnitude do impacto da variação da opção em relação à movimentação do ativo subjacente, que no caso é o contrato futuro. Se o contrato futuro anda 1, por exemplo, e o delta é 0,4, na opção, a opção anda 0,4, ou seja, 40% desse movimento. Então, essa é a primeira grega, o delta. Tá? Então, uma maneira de fazer o hedge, proteção de uma posição de opções de compra, por exemplo, emitida é uma posição vendida. Ou seja, o market maker, para você ter uma ideia, né? Vamos ver o exemplo do como o market maker trabalha. Por exemplo, se o investidor vender uma posição, né, de 4 mil ações, cuja opção, porque o delta varia naquele momento está 0,4, sua posição fica protegida na multiplicação de 0,4 vezes 4 de 1.600 ações. Neste caso, para qualquer movimento ou de alta ou de baixa da posição vendida, o market maker deve compensar a sua exposição, porque ele é a contraparte do investidor, né, comprando o ativo subjacente, fazendo com que o seu delta fique neutro. Então, se existe um investidor que no mercado futuro comprou 4 mil ações e o delta atual é 0,4, o market maker precisa travar esse risco direcional. E aí, como o delta é 0,4, multiplica pelos 4 mil, isso equivale a 1.600 ações. Ele se trava em 1.600 ações. Ele compra ou vende o ativo subjacente. Então, saiba disso. O delta é uma variação de aceleração que mostra para o market maker, né, qual é o volume de contraparte que ele tem que entrar no contrato futuro para poder se redear. É muito simples, é isso que você tem que saber. Né? E o objetivo do market maker é manter essa equação perto do zero, o delta neutro. Essa é a função dele. A função dele é diminuir o risco, é fazer com que ele saia do direcional, que ele fuja da volatilidade. Tá? Então o delta tem essa mensuração pura e simples para dar essa métrica para o market maker de qual o volume de contraparte que ele tem que ter para poder diminuir o risco direcional dele. Tudo bem? Beleza? Pessoal, e aí ele vai fazendo isso várias vezes em curto período de tempo para fazer o rebalanceamento do seu portfólio, porque o delta muda o tempo todo, tá bom? Né? E o que é o Gama? O que é o Gama Exposure? Né? O que é o Gama Levels que a galera fala? Meu Deus, né? Não é difícil, pessoal. É justamente a região onde tem a maior trava do market maker. Então aqui, o Gama de um portfólio é interpretado como a segunda derivada, a primeira é o delta, da função também de apressamento, ou seja, de aceleração da opção em relação ao ativo subjacente. O que é o ativo subjacente? Oliver, não fala difícil. O ativo subjacente é o contrato futuro que eu e você operamos. Né? Oliver, mas eu não opero o contrato futuro, eu opero o contrato CFD da minha corretora de Forex. Não importa, porque se você opera o contrato CFD do S&P da sua corretora de Forex, esse contrato CFD replica o contrato futuro, que é o S&P futuro. Por isso que chama-se contrato CFD, né? Contrato por diferença. Mas é o mesmo contrato. Isso que eu quero que você entenda. A movimentação é idêntica. Então, o que acontece? Esse tipo de conteúdo serve sim para você que opera Forex. Seja S&P 500, seja Nasdaq, seja pares de moedas. Ok? Por isso que isso é importante. A gente olha o fluxo das opções, né, e verifica como isso influencia no mercado futuro e, por analogia, também isso vai impactar nos contratos CFDs das corretoras de Forex da vida. Ok? Então, olha que interessante, né? Eu falei que o Gama é a segunda métrica de avaliação de apressamento. Ok? Por que eu digo que isso é de apressamento? Porque se o Gama é pequeno, o delta muda lentamente. Lembre-se que eu falei, o delta ele é uma variável de aceleração do preço. Se o delta aumenta, o market maker tem que aumentar a sua contraparte para balancear o delta. O delta também é pequeno. E aí o delta muda lentamente. Agora, se o gama começa a ficar alto, né, se o gama começa a ficar positivo muito alto, o delta se torna bastante sensível. Né? E quando o delta se torna muito sensível, o que acontece com o volume de contraparte, de travamento que o market maker vai ter que fazer no ativo? É muito maior. Né? Então, agora você começa a entender o que é o gama, o que é o delta. Eles são casados.
Tem outras gregas que são casadas também. Mas para que você saiba inicialmente, agora, nesse primeiro momento, o que é o delta Red, nada mais é do que isso. É a mensuração entre delta e gama e o que isso influencia do ponto de vista de volume de travamento do market maker, cujo objetivo dele é, mais uma vez, diminuir o risco direcional e tentar deixar o delta sempre zero, porque se o delta é zero, Posso dar um exemplo? pode ficar, fique à vontade, Carlos, por favor, fique à vontade. É, sabe aqueles dias que o mercado sobe a madrugada inteira e vem 10h30 o mercado despenca? Isso é o ajuste do market maker, é um dos exemplos, tá? Ou então quando o mercado sobe a manhã inteira após o mercado abrir, vem no período da tarde e o mercado volta tudo. Isso também a gente chama de ajuste do market maker. Isso pode ser tanto do gama quanto do delta. Aí vai depender se o delta ou o gama tá negativo. Exatamente, né? E aí, conforme você vai aprendendo sobre essa metodologia, você começa a identificar movimentos como o short squeeze, entre outros movimentos que acontecem no mercado, que é justamente o que o Carlos está falando. São movimentos explosivos e direcionais de realização, né, do market maker para poder zerar o delta dele, né? Então, quando você e essa é a vantagem dessa metodologia. Porque essa metodologia, ela não só te mostra as regiões onde esse gama é maior, onde esse delta influencia no preço, mas também parametriza o próprio modus operandi do próprio market maker com base na junção dessas duas informações. E aí nós temos cenários, 4 cenários pré-determinados que nós vamos mostrar para vocês. Tá, pessoal? Então isso aqui é só uma introdução. Tá? Eu não vou ficar esmiuçando mais. Então saiba que se o gama é altamente positivo, o delta se torna bastante sensível ao preço do ativo subjacente. Né? Então, quando o gama é grande, o portfólio diminui de valor, né? E isso pode trazer uma mudança negativa ou positiva no preço, tá bom? Então, por isso que as regiões de grande gama são regiões também que mostram, né, os posicionamentos onde o market maker vai atuar, vai fazer o delta hedge, tá bom? E aí, do ponto de vista, eu não vou entrar em detalhes o que é at the money, off the money, tá? O que eu quero que você saiba é que geralmente as opções perto do preço, né, que no mundo das opções eles chamam no preço, né? Nós temos aqui out the money, que é longe do preço, quando o delta é inferior a 50. Nós temos at the money, né? E in the money, quando o delta é igual a 50 ou quando o delta é maior que 50. Lembre-se que quando o delta é maior, o que interessa para a gente? É isso aqui, ó. As opções at the money e in the money. Nada mais são do que são as opções que estão mais próximas do atual nível de preço, inclusive. Se o preço está aqui, as opções mais próximas do strike, do atual nível de preço, são as que têm geralmente aí uma exposição de delta maior e de gama maior, e a gente consegue aí ter as travas do market maker mais evidentes para a gente. E calma que tudo isso vai ficar muito claro quando a gente mostrar para vocês as ferramentas. Tudo isso que eu estou falando para você é resumido de forma visual através de ferramentas simples, né? Através de um profile da vida que é extremamente funcional e vocês vão ver, tá bom? Bom, então, basicamente, pessoal, né, o que isso significa para a gente? Né? A gente sabe que o delta hedge do market maker visa manter o delta neutro, minimizando o risco direcional do market maker, ok? Isso causa um impacto direto no ativo subjacente. Tá? Isso causa impacto direto no ativo subjacente, porque além de a gente de ele influenciar em determinados níveis de preço, ele pode ampliar ou contrair a volatilidade do ativo subjacente pela própria atuação do market maker. Esse é o famoso delta hedge de maneira muito simples. Tá? E quais mercados isso funciona mais? Funciona para Bitcoin? Funciona. É tão efetivo? Depende da liquidez do ativo. Tá? Esta materialização das opções 0 DTE funciona melhor no mercado americano, em especial nos índices americanos, como S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. É o mercado mais líquido do mundo, pessoal. Funciona muito bem também nas ações americanas. Se você quer tradar ações americanas, como Tesla, Nvidia, entre outras, funciona muito bem. Funciona também muito bem nas moedas. Tá? Você que trada Forex, né? Iene, euro,
né? Entre outras moedas, Nikkei, funciona muito bem. E já nas commodities, em especial o ouro, como o ouro também é uma commodity muito tradeada, por ser um porto seguro, por ser uma moeda safe haven, entre outras, funcionam também muito bem, ok? E daí, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Para você entender uma coisa, que as pessoas têm dúvida. O market maker, ele não atua fazendo hedge no mercado futuro, diretamente, ok? Ele faz o hedge nas opções da ETF. E aí vocês têm que entender uma coisa, tá bom? Por exemplo, isso aqui tem que ficar muito claro para você. Nós temos o ES Futuro. ES Futuro, que geralmente é ES1, S&P Futuro. O contrato atual do S&P Futuro está ESM. ESM é o contrato atual, tá? 2025. O market maker vai fazer o travamento do head dele no contrato futuro? Não, ele não faz o travamento aqui. Aonde que ele faz o travamento, né, da exposição que ele está assumindo, do risco que ele está assumindo aqui no contrato futuro? Ele faz na ETF. Ele faz na ETF. Qual que é a maior ETF do S&P? A mais líquida, que tem mais volume. É o SPX. Mas nós também temos o SPY, que é uma outra grande ETF utilizada pelo market maker, né? Em especial as opções do SPX e as opções do SPY são utilizados pelo market maker. Né? Vou até fazer um negocinho aqui para você nunca mais esquecer, tá bom? Pra você nunca mais esquecer. São utilizadas pelo market maker para poder fazer as suas travas. Então, o Delta Hedge é feito no mundo das opções das ETFs mais líquidas do contrato futuro subjacente. Isso é uma dúvida muito comum, tá bom? Então, por isso que, para o mercado americano, nos índices, por exemplo, do S&P 500, nós damos preferência, em primeiro lugar, ao SPX, e nós olhamos o fluxo das opções dessa ETF, FPX, e também do SPY, ok? Então, isso vocês têm que entender, que a galera tem uma certa dúvida, tá bom? Então, Uma pode falar. Fique à vontade, por favor, Carlos. que a gente pode acompanhar é que a gente, entrando no assunto do market maker, são dois exemplos. A gente tem a condição do gama positivo e gama negativo, né? Já que o market maker é quem dá a liquidez e ele tem que fazer isso, é, ele vai vender e vai comprar. Por exemplo, se você compra, o market maker está vendendo, porque ele está te dando a liquidez dessa contraparte. Porém, existe uma contraparte obscura do market maker, que é quando o mercado entra naquelas quedas ou naquelas subidas muito fortes. Ele vende a própria queda, então acelera muito esses movimentos. Então, em dias de gama negativo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa volatilidade que se expande muito, porque o market maker faz isso. Ele expande a volatilidade, o mercado está vendendo, o market maker também está vendendo. Então aí vocês já viram aqueles movimentos absurdos, né? Um exemplo aqui é o do dia das tarifas. O market maker fez essa função. Ele deu liquidez na própria venda. Perfeito. A gente vai abordar na sequência os modelos, né, pessoal? Porque, como eu falei, o bom dessa metodologia é porque, além de você ter os pontos, você tem um modus operandi baseado em 4 cenários específicos. É muito fácil, pessoal. É muito fácil. Mas agora eu quero que vocês entendam então, em quais mercados isso funciona melhor. No Nasdaq, geralmente nós temos o QQQ, né? QQQ, e nós temos o NDX, onde o market maker utiliza para fazer as travas, ok? A gente vai falar mais sobre isso na sequência. O ouro, por exemplo, aqui é na GLD, tá bom? Então, o que nós temos que saber? Se você sair dessa live sabendo isso aqui, eu já fico feliz, tá? O hedge de gama é normalmente feito em combinação com o hedge de delta. Então, o gama e o delta sempre são casados. E aí que vem o exemplo que o Marcos falou. Porque nós temos que saber se o mercado está em qual gama. Você vai aprender nessa live que nós temos o gama positivo e o gama negativo. Mas você vai aprender também que, como essas informações são casadas, um depende do outro, nós também temos o delta. O delta também pode ser positivo ou o delta pode ser negativo. Então, se você misturar esses cenários, gama positivo com delta positivo, ou gama negativo com delta negativo, ou vice-versa, você tem 4 cenários possíveis.
E aí nós temos o modus operandi, a forma pela qual o market maker vai fazer o seu hedge. Isso muda totalmente. Nós sabemos quais as regiões que ele faz o seu hedge através de indicadores, mas o modus operandi que ele vai trabalhar vai ser diferente. Então, você tem que saber no dia, primeiro, se o gama ele é positivo ou se o gama é negativo. E você tem que saber se o delta é positivo ou se o delta é negativo, e a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Isso é mandatório. Hedge de gama é usado para compensar o risco de grandes movimentos. Já falamos sobre isso, tá? Nós já falamos que o gama é maior em opções at the money, diminui conforme os vencimentos vão se afastando e os strikes vão ficando longe do nível de preço. Nós falamos também que a outra coisa importante. Nós comentamos que as opções de vencimento 0 DTR, de vencimento curto, são as mais importantes. Só que existem dias de vencimento de opções no mercado americano, que são as OPEX, que a gente não vai falar nessa live, mas saiba que o delta e o gama, ele aumenta perto de grandes vencimentos de opções. Você já deve ter ouvido falar o dia né, das bruxas, né, triple witch, não, four witch. É triple witch ou quadruple witch? Triple witch ou quadruple witch do mercado americano. Então, acompanhar, outra coisa que você tem que saber. Eu vou mostrar para vocês de maneira prática, pessoal. Nós estamos só fazendo uma introdução. Eu estou até me estendendo demais. Essa live vai demorar 2 horas. Mas é bom que vocês saibam. A gente consegue ver o dia dos vencimentos. Porque isso tem uma agenda econômica para os vencimentos. Assim como você tem uma agenda econômica para notícias, você tem uma agenda econômica dos vencimentos das opções. E aí você consegue ver o volume de vencimento, né? Então isso acaba influenciando o mercado também, tá? Então, nós temos aqui aumento diário de gama em calls e mudanças para strikes mais altos, geralmente indicam que o preço está prestes a subir. Então, o que é uma call? Uma put, de maneira muito simples. Call é uma opção que demonstra de maneira muito grosseira, pessoal. Não é só isso, tá? Mas call é uma opção que mostra uma intenção de compra. E se uma opção de compra faz com que o preço suba. E put é uma intenção de venda. Se há mais intenções de venda, geralmente o preço pode cair. Então, se nós temos mais calls do que puts, o mercado está com posicionamento dentro do mundo das opções com viés comprador. Então, outra coisa que você tem que saber é a mensuração da relação, do ratio que eles falam, né, entre calls e puts, para você ter uma noção também do mercado, do posicionamento. Tá bom? Tá? E aí nós usamos, Oliver, tudo isso é muito lindo, mas como é que a gente monitora isso de maneira prática? A gente vai mostrar para vocês através de indicadores gráficos e através de ferramentas como o JaxBot, entre outros, que mostra para a gente o posicionamento em tempo real dos maiores strikes de gama durante o mercado. É como se fosse um volume profile. O volume profile não vai deixando para a gente os nós de volume. Nós temos ferramentas que mostram de forma antecipada aonde estão as maiores travas, a maior gama exposure, a maior exposição de gama do market maker. Pessoal, com certeza, né? E aí não preciso falar dos benefícios que são múltiplos, gestão de risco, melhora o contexto, e você tem dados intradiários, né? E você pode integrar essa metodologia com outras análises, tá bom? Bom, até agora nós falamos de maneira muito simples, explicamos para vocês o que é tudo isso e começamos agora a criar 4 cenários para vocês e depois disso aqui nós vamos para o gráfico, vamos parar de enrolar vocês, vamos mostrar no gráfico que isso acontece, tá? Então lembre-se que eu falei, você sabe que existem 2 gregas que são importantes, que é o gama e que é o delta, né? Daí nós temos que saber a forma, você tem que decorar isso praticamente, tá? Para fazer muito sintético e simples. Você tem que saber qual que é a forma de atuação do market maker com base nesses 4 contextos. Então a primeira situação que você tem que saber no dia, o gama é positivo ou o gama é negativo? Né? O delta é positivo ou o delta é negativo? Quais desses 4 cenários a gente está? Porque dependendo de cada cenário, o market maker vai ter uma forma de atuação. Vamos fazer de maneira muito sintética e mostrar no gráfico para vocês agora os 4 cenários, tá? E eu vou mostrar para vocês da onde vem isso. Primeiro eu vou ler a teoria, depois eu vou mostrar o gráfico e eu vou te dar você vai fazer todos esses estudos em cima de uma ferramenta gratuita chamada-se Bar Chart. E eu vou mostrar para você no gráfico da onde isso vem, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então, olha lá.
qual que são os 4 cenários? É a combinação entre gama positivo e delta positivo e gama negativo ou delta negativo. Dentro do primeiro cenário, onde o gama está positivo e o delta está positivo, olha o que isso significa. Qual que é a atuação do market maker? Como que ele influencia no mercado? Nesse cenário, o market maker está comprado em opções com o delta positivo, ou seja, tem mais calls do que puts. Lembra? Então, basicamente, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Quando o delta é positivo, é que o mercado tem mais calls do que puts, por exemplo. Ok? Se tem mais calls, o que nós falamos agora há pouco, tem mais intenções de compra. Tudo bem? E, inclusive, o gama está positivo. Né? Então, nesse cenário, né, vamos dizer aqui, o market maker está long em opções com o delta positivo, vendendo o ativo para neutralizar o seu delta. Ele é a contraparte, lembre-se disso. Qual que é o ativo subjacente, pessoal? É o ativo que nós operamos. Ele está comprado em opções e ele vai vender o ativo subjacente, que é o ativo que nós operamos. Tudo bem? Parece complicado, mas não é. Ele vai vir, quando eu falo de ativo subjacente, eu estou falando do contrato futuro. Para poder neutralizar, deixar o delta zero. Quando ele faz isso, isso acontece uma coisa. Isso faz com que o preço tenha uma forma de atuação. Esse dia, gama positivo, delta positivo, geralmente é mais fácil comprar do que vender. O mercado está com um viés comprador. Só que o market maker, como ele precisa zerar o delta dele, ele comprime a volatilidade. O market maker faz? Basicamente, olha aqui no meu gráfico. Nós temos aqui um range de negociação. Por exemplo, o mercado está com mais viés de compra do que venda. O mercado está mais comprador. Trades a favor de compra são melhores do que de venda. Só que quando o mercado chega numa região de gama muito alta do market maker, digamos que nós temos uma região de exposição de gama, um gama exposure. Vou começar a chamar de GEX, para você entender que é a nomenclatura. Quando você tem um GEX, Gamma Exposure muito alto, em determinado nível de preço, por exemplo, 5.000 no S&P 500, e o Gama nesse strike do S&P é muito alto, o market maker ele está vendendo o ativo subjacente. Né? E se o mercado está subindo, o que ele faz nessas regiões de grande gama? Ele vai entrar na contraparte, ele vai segurar essa região, podendo fazer com que essa região de grande gama se torne uma grande resistência. Uma grande resistência. Então, o market maker, ele trabalha em dias como esse, vendendo na resistência e comprando no suporte. Ele também, se o mercado começa a cair, chega aqui na região, o que o market maker faz? Ele compra no suporte. Que suporte que é esse? É uma outra região de grande GEX, de grande gama. Então, o market maker ele trabalha comprimindo volatilidade. Ele entra contra o movimento de alta numa região de grande gama e ele entra contra o movimento de baixa numa região de grande gama. Ele comprime a volatilidade, ele não expande a volatilidade. Lembre-se que no cenário de gama positivo com delta positivo, como o delta representa maior volume de calls, lembre-se, delta positivo é call. É call, só para você entender. E delta negativo é put, é mais put. Put é mais intenção de venda. Call é mais intenção de compra. Então, delta positivo é call. Delta negativo é put. Então, o que acontece? O market maker ele comprime a volatilidade e ele trabalha nas grandes regiões de GEX, ampliando a chance de você trabalhar em níveis de suporte e resistência, que não foi o caso hoje. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Não se preocupe com a nomenclatura, tá? Então, nós temos aqui uma call wall, call resistência, a gente vai explicar mais sobre isso. Então, no mercado em gama positivo, delta negativo, essas regiões de grande exposição gama, que nós chamamos de GEX, e aí tem uma região que é o maior GEX, que é a maior exposição de gama, que nós chamamos de call resistance, né? Call resistance. O market maker geralmente não foi o que aconteceu hoje. Quando o preço chega nessa região, ele entra atuando contra. Ele comprime volatilidade, ele vende a subida e ele compra as quedas. É isso que você tem que saber no cenário de gama positivo. Muito simples, tranquilo. Okay? E aí, continua. Pessoal, vou acelerar um pouco porque eu quero mostrar as ferramentas para vocês para poder
fazer com que vocês pratiquem, porque eu estou focando muito na teoria, que eu acho importante, mas é importante que eu mostre para vocês nessa live aonde vocês vão fazer entender tudo isso, tá? E aí nós temos o cenário também de gama positivo e delta negativo. O que é gama positivo? Né? Então, o gama está positivo, mas o delta está negativo. Lembre-se, o que é delta? Nós temos mais puts. Nós temos mais puts. Nós temos mais puts. Né? Nós podemos ter movimentos de queda muito forte. Ainda nesse cenário de gama positivo, porque o gama positivo sugere compressão de volatilidade. Então, saiba disso. Gama positivo, o market maker vende na alta e compra na queda. Esse é o cenário de gama positivo. Ele vende na alta, ele compra na queda e ele comprime volatilidade. Se o delta é positivo, tem mais calls. Se tem mais calls, o mercado pode ter movimentos de alta mais fortes. Se o delta é negativo, tem mais puts. Se tem mais puts, nós podemos ter movimentos de queda muito amplificados. E aí, nesse cenário de gama positivo, delta negativo, geralmente é que nós temos, quando o mercado está lateral, aqueles grandes movimentos, o mercado sobe de conta-gota, quando chega num JAX muito forte, numa call wall, por exemplo, aqui em cima, o mercado faz isso aqui, cai de elevador. Esse tipo de queda significativa, onde ele sobe a conta-gota e cai de elevador, é pela atuação do market maker, que está comprimindo volatilidade. O gama é positivo. O market maker vende na subida e compra as quedas nas regiões de JAX, né? Nas regiões pré-determinadas. E como nós temos mais puts pelo delta negativo, nós podemos ter quedas mais significativas, ok? Funciona na B3? Funciona, mas com não tanta intensidade, porque a B3 é um mercado emergente. Nós temos, por exemplo, na B3 uma plataforma chamada da Jumba, mas a efetividade é menor. Ok? Qual que é o terceiro cenário? Aí a coisa começa a mudar, pessoal. Então, lembre-se, muito simples, cenário de gama positivo, o market maker trabalha contra movimento. Ele vende na alta e compra na baixa. Se o delta é positivo, nós podemos ter movimentos de alta mais favoráveis. Se o delta é negativo, nós podemos ter grandes movimentos de queda mais favoráveis, principalmente nas regiões de grande gama, de grande JAX, de grande gama exposure. Ok? Simples, teoricamente é simples, não tem segredo, correto? Correto. Ok, pessoal. Agora, onde que a coisa muda? A coisa muda se o gama fica negativo, né? Se o gama fica negativo, muda a forma de atuação do market maker. Você já sabe, né? Delta positivo é mais calls, não precisa nem falar, né? Mais calls. E delta negativo é mais put. Tudo bem? Você já sabe disso, né? Só que agora, se o gama é negativo, o market maker ele não vai mais trabalhar comprimindo a volatilidade. Ele não vai mais vender as altas e comprar as quedas. Não. Como o gama é negativo, para que ele possa zerar o delta dele, ele tem que mudar o modus operandi dele. E daí o que ele faz? O market maker ele trabalha no direcional. Ele amplia a volatilidade, ele não comprime a volatilidade. O cenário de gama negativo é onde o market maker vende o fundo e é onde o market maker compra o topo. Ele amplia o movimento, seja de queda ou seja de alta. Lembrando que se ele amplia movimento, se eu estou em gama negativo e o delta é positivo, ele pode favorecer amplitudes de movimento de alta. Nesses dias, por exemplo, são dias onde nós podemos ter grandes rompimentos, mercados laterais, mercado no range lateral, preso no range, e de repente ele confirma e dá um spike para cima, fazendo um rompimento direcional. O market maker sai rasgando para cima, comprando o topo. Ou se, né? Porque o delta é positivo e nós temos mais calls. Agora, então ele compra topo quando o gama é negativo. Só que como o gama é negativo e o delta também é negativo, lembre-se, delta é negativo, nós temos mais puts. Put significa venda. Em dias, por exemplo, de caixote de acumulação, mesma situação. Se o mercado está lateral, quando o mercado rompe fundo, o market maker entra vendendo fundo e amplia-se movimentos direcionais para baixo. Então, para resumir, é muito fácil. Tá? Se você colocar isso na sua cabeça, você não erra mais. Delta positivo é call, favorece compra. Delta
delta negativo é put, favorece venda. Saiba disso. Gama positivo, o market maker trabalha comprimindo. Ele vende topo e compra fundo, melhorando níveis de suporte e resistência em grandes regiões de gama. E em gama negativo, o market maker ele amplia a volatilidade, favorecendo setups de seguidores de tendência, de direcionais, movimentos. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar naquilo, siga a tendência, que a tendência é a sua amiga? Você já ouviu falar isso? Então, quando nós estamos em dia de gama negativo, né? Olha como é importante você saber disso, né? É onde você vai seguir a tendência, é onde a tendência é a sua amiga. Seja num viés mais altista por causa do delta positivo, seja num viés mais baixista por causa do delta negativo. É aqui que a tendência é a sua amiga, no cenário de gama negativo. Ok? Oliver, quer dizer que no cenário de gama positivo o mercado vai estar sempre lateral? Não. Eu posso ter um dia de tendência em gama positivo? Sim. Ok? Mas você tem que saber que o market maker vai comprimir volatilidade. Em gama positivo, olha só aqui, olha aqui, agora que você entendeu, olha como é que é simples. Em gama positivo, Deixa eu estratégia. fazer um. Fica à vontade, por favor. A vantagem de qualquer dia de gama negativo ou gama positivo é que com as ferramentas que a gente tem, mesmo que às vezes o mercado ele atinja uma região, a gente consegue ver já a ação do market maker na contraparte antes de acontecer exatamente no gráfico. Exatamente. Então, por isso a importância às vezes de acompanhar certas ferramentas que você consegue ter o direcional e realmente mitigar seus riscos, né? Se chegar em tal região, eu vendo. Se chegar em tal região, eu compro. Ali a gente consegue ver a ação do market maker antes dela acontecer de fato no gráfico, porque acontece de forma, digamos assim, escondida no gráfico, né? Sim. Nas opções. Show de bola. Bom, pessoal, ficou muito fácil, né? Agora eu acho que todo mundo sai dessa live sabendo isso, né? Bom, estratégias de gama positivo, né? Focar em estratégias de reversão à média, faz sentido ou não? Comprando em quedas, né? Comprando em cima do suporte e vendendo em altas, vendendo em cima da resistência, né? Esperando o mercado voltando para a média. Nesse dia, por exemplo, você que é grafista, você pode usar, por exemplo, um RSI para identificar mercado sobrecomprado, sobrevendido, né? E daí acreditar que nas regiões de JEX, de grande gama, o preço pode segurar. Você pode acreditar em dias de pivô, né? De suporte e resistência validados por pivôs diários, entre outros. Já em cenário de gama negativo, são dias de tendência geralmente, pessoal. Muito simples, né? Então nós temos aqui basicamente estratégia. Que tipo de estratégia que nós temos? Seguidores de tendência, né? Comprando rompimentos de alta ou rompimentos de baixa, né? Devido a maior volatilidade de momento são efetivos, né? Então, assim, você vai esperar entrar no pullback no direcional, setups de pullback à média, para seguir tendência, né? Setups de Larry Williams, entre tantas outras posições. Então, olha como é que fica, faz sentido. Porque o próprio posicionamento, o próprio modus operandi do market maker para zerar o seu delta favorece esse tipo de estratégia que você já sabe, que você já domina. Olha como isso melhora qualitativamente o seu operacional. Isso que nós estamos falando só do fato de você saber se o gama é positivo ou negativo, e se o delta é positivo ou negativo. Olha já a vantagem operacional que você tem dentro dessa metodologia. Ok? Bom, pessoal, falamos sobre tudo isso, tá? Então tá aqui o resuminho, tá ok? Tá um resuminho muito simples da metodologia. Cenário 1, gama positivo, delta positivo. Geralmente o mercado pode ficar estabilizado. Setups, estratégias de reversão à média, vende na resistência, compra no suporte. Cenário de gama positivo e delta negativo, né? Também pode ser, lembrando que se o delta é negativo, nós temos grandes movimentos de queda, possivelmente. Delta negativo é put é queda, né? Nós podemos pegar movimentos de venda em altas, contra movimentos é mais fácil vender. Cenário de gama negativo. Opa, o gama é negativo. O market maker vai ampliar os movimentos, vai ampliar a volatilidade. Se o delta é positivo,
favorece movimentos de compra, movimentos compradores para cima. Olha só que legal. E se o gama, se o delta é negativo, favorece rompimentos para baixo. Você está para seguidores de tendência de rompimentos para baixo. Não tem segredo, pessoal. Eu tenho certeza, né, que agora você sai dessa live entendendo, né, os 4 cenários e a forma de atuação do marketing. Muito simples. Bom, vamos parar de enrolar. E agora, qual que é a nomenclatura, né? O que é esses indicadores aqui? Eu vou colocar na tela aqui. Pessoal, existem várias ferramentas. Uma das ferramentas que nós utilizamos, inclusive, vou fazer um adendo aqui, para você que está na live agora. Se você está gostando, primeiro deixa seu like. Deixa eu ver quantos likes nós temos aqui. Deixa eu ver quantos likes nós temos aqui. 70 pessoas, 70 likes. Tá bom, né? Tá bom. Vamos deixar o like aí, pessoal. Vamos deixar o like aí. 70 pessoas, 70 likes. Primeira situação. Segunda situação, eu queria convidar você fortemente para você entrar no nosso grupo do Telegram, pessoal. Porque no Telegram, nós estamos ensinando você a usar a inteligência artificial, nós estamos fornecendo prompts para você melhorar a visualização do Delta Red e do Gamma Exposure. E você vai gostar demais. Então eu convido você, vou deixar o link, entre no Telegram agora, não deixe para depois, porque realmente eu vou copiar o link, ó, vou deixar no chat para você, ok? Nós temos aqui muito conteúdo de qualidade dentro do nosso Telegram. Então entre agora, vamos lá. Se você não está no nosso Telegram, entre, porque realmente vai fazer muita diferença, porque você vai ter insights, materiais gratuitos, relatórios pré-marketing, tudo baseado na metodologia do Gamma Exposure, do Gamma Levels. Nós colocamos níveis de preço aqui, a gente ajuda você a aprender de forma gratuita. Então entre no nosso Telegram, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá na descrição do vídeo, tá aqui no chat para você ter acesso a esse material de graça. É um benefício que você está tendo. Bom, ninguém vai ficar te incomodando, ninguém vai te vender nada, é de graça. O que nós queremos é fazer com que você aprenda de forma gratuita e que você faça parte da nossa comunidade. Não é verdade? Beleza? Tranquilo. Deixa eu tomar uma água. Carlos, quer completar alguma coisa? Podemos avançar enquanto eu tomo uma água? Podemos avançar. Um adendo do grupo do Telegram é que em dias de notícias. Exatamente. Exatamente. Pode falar lá. Ó. O Carlos faz Pessoal, o Carlos faz um trabalho de research junto com a utilização de inteligência artificial fantástico aqui dentro, tá? Nós temos acesso aos relatórios das maiores tesourarias do mercado e a gente consegue fazer um filtro desses relatórios e nós postamos um release de maneira mastigada, pessoal, para você aqui. Hoje foi um dia, por exemplo, que o Carlos fez o CPI e arrebentou com a galera. A preparação foi fora do normal e dentro da metodologia do Gama a galera ganhou dinheiro aí com a preparação. Então é um outro motivo para você também estar entrando no nosso Telegram. Nós temos os melhores relatórios de research de forma mastigada e sintética postadas pelo Carlos aqui dentro, tá bom? Show de bola. Bom, sabemos disso tudo, vamos continuar, vamos avançar. Então, pessoal, existem várias plataformas, tá? Tem o Spot Gamma, tem o Mentor Key. Eu estou usando o exemplo aqui do Mentor Key com as nomenclaturas. O que você tem que saber? Tá? Basicamente aqui. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba de onde vem isso aqui. Tá? Vamos decorar os nomes aqui. Primeiro você vai decorar e depois eu vou te mostrar de onde vem, tá bom? Então, o que é aqui o GEX? Nós já sabemos, GEX são as maiores regiões de gama. O que é GEX 1 até GEX 10? São as maiores regiões de gama, começando pelo gama 1, gama 2 até gama 10, tá bom? Isso é um padrão de mercado. Outras plataformas podem chamar isso aqui de outro nome, mas no caso do Mentor Key, aqui chama-se de GEX. Tudo bem? Então, GEX são as concentrações de gama, onde o gama 1 é maior do que o gama 2, que é maior do que o gama 3, que é maior que o gama 4, que é maior que o gama 5. Perceba que não existe uma sequência, não é sequencial. Os números significam a mensuração do tamanho da exposição gama. Ok? Beleza? Tranquilo. Carlos, quando você fala, o áudio para? Como assim? Deixa eu ver aqui. Para mim está saindo normal. Será que não está saindo no YouTube? A princípio tá, porque tá. Deixa eu ver. Resumindo, em dias. Tá, beleza.
Vou ver aqui certinho com vocês na sequência, porque quando o Carlos fala, para mim aparece aqui no desktop que está saindo o áudio normal. Bom, enfim, vamos lá. Então, saiba que Jex é gama e os números representam a magnitude. Só que dentro de todos esses Jex, existe um que é o maior de todos. Esse maior Jex de todos, eles chamam de call resistance, ou call wall, ou gamma wall, né? Então, assim, o que é o call wall? O que é o gamma wall? O que é o call resistance? É o maior Jex de todos. Tudo bem? É o maior Jex de todos. É o mais importante. É o mais importante. Só para você entender a nomenclatura, né? Então, saiba disso. Né? Então, bacana. Outra coisa que você tem que saber aqui. Então, da mesma forma que o call wall é o maior JAX comprador, porque call é compra, o put wall é o maior JAX, vendedor. Tudo bem? Então, o call wall, você vai escutar muito na metodologia que call wall é o objetivo dos comprados. Por exemplo, vou pegar o gráfico agora para facilitar. Isso aqui é só uma mera elucidação do que é um indicador plotado no gráfico, porque se você entrar no nosso grupo do Telegram, você vai ver que a gente fornece essas marcações para você. Ó, no dia de hoje, qual que é o objetivo dos comprados? Né? É a call wall. Né? A call wall. Qual que é o objetivo dos vendidos? É a put wall. Se o mercado está vendedor, o mercado tem de buscar a put wall, que é o maior JAX negativo, a maior concentração de puts. E se o mercado está comprado, ele tem de buscar a call wall. Oliver, uma coisa que eu não entendo. Outra coisa que você tem que saber. Tá? Por que eu tenho uma call wall, uma call resistance e uma call resistance 0 DTE? É diferente? Sim, é diferente. Eu quero que você entenda, isso é uma outra coisa que eu, quando comecei a estudar, tive dúvidas, que nós olhamos, esses indicadores, eles trazem dois tipos de marcações diferentes. Primeiro, ele traz as marcações do total da grade das opções, as marcações totais do total. Então, ele pega todos os vencimentos e verifica dentro desses vencimentos quais são os strikes com maior volume. E esses strikes, eles chamam de call resistance, né, ou de JAX. Só que nós sabemos que as opções 0 DTE, com vencimento no mesmo dia, tem uma importância muito grande, porque o volume delas é majoritário na influência de curto prazo nos ativos subjacentes. Né? Então, além de você olhar toda a grade de opção, olhar o volume total, é necessário nós olharmos também essas regiões dentro das opções, somente das opções 0 DTE. Por isso que esses indicadores também trazem para a gente as opções 0 DTE, onde aqui dentro eu vou ter uma call wall 0 DTE e eu vou ter também uma put wall 0 DTE. Tudo bem? Então, por isso que tem confusão, porque na verdade você está vendo duas métricas de avaliação. Você está vendo a grade total com todos os vencimentos por strike e você está vendo somente os vencimentos 0 DTE. Por isso que muitas vezes você vai ver duas calls, duas puts, né? Uma put resistência e outra put 0 DTE, como você está vendo no gráfico. Uma call resistência e outra call 0 DTE. Ok? Então, isso você tem que saber. Por quê? Porque as opções 0 DTE no curto prazo, no intraday, tem feito muito preço. E essas regiões de exposição do JAX nas opções 0 DTE são de suma importância, de suma valia, porque essas regiões servem de magneto de preço ou servem como níveis de suporte e resistência. Tudo bem? E aí nós temos o HVL. Né? Da mesma forma que nós temos o HVL total, nós temos o HVL 0 DTE. Né? Olha só aqui, que inclusive na data de hoje estão em lugares totalmente diferentes. Né? Olha como o HVL 0 DTE está aqui em cima na data de hoje e o HVL total de todos os vencimentos está aqui embaixo. Geralmente eles estão próximos, mas hoje, como foi um dia de notícia de CPI, ele abriu um pouquinho, fugiu, tá bom? E aí, o que isso significa? Tá? Agora, lembre-se dos 4 cenários. Geralmente, pessoal, quando o preço está em cima do HVL total, não do HVL 0 DTE, geralmente o mercado está em gama positivo. Ok? Em delta positivo, perdão. Em delta, Carlos, me corrija, delta, né? Perdão, falei. Geralmente o mercado está em delta positivo. Quando o mercado está abaixo do HVL,
geralmente o mercado está em delta negativo. Tá? Então, agora, o que é o mais importante? Isso aqui é só uma nomenclatura. O mais importante é você saber de onde você pode extrair. Olha, eu não tenho acesso a esses indicadores. Eu estou na live para aprender. Como que eu posso, de graça, ter acesso a essas informações? Agora eu vou mostrar para você. Vem cá. Agora que vai vir o doce, tá? Vai vir o doce aqui para você. Daqui a pouco eu vou mostrar outras ferramentas, mas eu quero passar um exercício, né, que eu acho que é o que vai matar realmente a dúvida de vocês na data de hoje, tá? Vamos pegar então aqui, perceba-se que eu estou analisando aqui o ES, o S&P Futuro. Se você vier, eu vou colocar aqui o SPX agora, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou colocar aqui o SPX, tá? Para ficar mais claro para a gente agora. Vou achar aqui o SPX. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui o SPX na tela. Tudo bem, pessoal? Só um minutinho, por favor. 5. Olha que legal que eu vou fazer com vocês agora. Vamos deixar só o SPX aqui, ó. Que é, né? O que é o SPX? É uma ETF do S&P 500, né? Do mercado futuro, que tem um maior volume. Então nós olhamos, né? Essas marcações das travas de opções no SPX para entender como isso também trabalha no mercado futuro. Perceba como no SPX na data de hoje, de fato, o mercado foi buscar a call wall. A data de hoje na call wall várias vezes, olha só. Mas como é que você sabe? Como é que você sabe dessas regiões se você não tem um indicador? Da onde vem isso? E daí isso aqui vem, vamos usar aqui, que eu vou mostrar para você na prática. Essas regiões vêm de um site gratuito. Você não precisa de indicador nenhum na sua tela. Né? E esse site te mostra, vai te mostrar já essas regiões dentro do SPX, que chama-se Bar Chart. Tá? Tudo isso que eu estou falando para você de maneira prática e objetiva, nós temos aqui no Bar Chart. Vem aqui comigo agora. Vou pegar aqui na outra tela. Se você vier no Bar Chart, ok? Vou mostrar para você na prática. Se você vier no Bar Chart e vier aqui agora em colocar aqui SPX, aqui na aba, você vai colocar aqui SPX Options, SPX, que é a maior ETF, onde temos as travas do Market Maker nas opções do SPX. Coloca aqui. Olha o que vai acontecer. Você vai cair aqui, ó. Deixa eu criar um pouco a tela para você ver. Você vai cair aqui, ó, numa aba lateral e aqui, olha só que fantástico. Aqui nessa aba lateral do SPX, você vai ter o que aqui, ó, Gamma Exposure. Enquanto eu estou falando com você nessa live, faça isso. Eu vou dar um tempo para você. Vou deixar o link aqui do Bar Chart direto. Ó, vou mandar o link no chat. Vou mandar o link no chat para você. Olha aqui, tá aqui, ó. Ctrl V, ó. Entra no chat agora. Entra no chat agora, pega o link. Clica aí. Clica aí. Cai nessa página comigo aqui. Cai nessa página comigo. Vem na aba Gamma Exposure. Faça esse exercício, você vai me agradecer, você vai gostar. Entra aqui, ó, Gamma Exposure. E clica aqui em cima. Clica aqui em cima. É de graça. Ok? Aí aqui, olha o que você vai ver aqui. Ó. Se liga na bruxaria. O que você está vendo aqui? Eu não vou explicar tudo. Eu tenho um curso completo, gratuito no YouTube, tá? Para você poder já entender o Bar Chart. Mas aqui, ó, você tem, ó, Expiration Data. Tá vendo aqui as datas de expirações? Olha aqui, Expiration Data. Você está comigo? Coloca sim ou não no chat. Você está comigo aqui? Está comigo aqui? Espero que você esteja comigo aqui. Tá? Então, vem aqui, ó. Vem aqui, coloca aqui Expiration Data. O que são essas datas de expiração? São várias expirações diferentes das opções. Lembre-se que nós temos que olhar o vencimento de todas as expirações, o volume de todas as expirações e o volume somente das opções 0 DTE. Ok? Tudo bem? Então, se eu vier colocar All, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou marcando todos os vencimentos. E eu vou pedir para o gráfico do Bar Chart me mostrar o GEX, o Gamma Exposure de todos os vencimentos. Faça isso. Clique todos e clique aqui agora. Show Chart. Olha só. Se liga nisso aqui. Agora, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo os maiores GEX
os maiores jacks, né, por strike, olha aqui o strike 59 bola a bola, né, o maior jacks do SPX, que é a maior ETF onde o Delta, o market maker faz o Delta Hedge. Você tá vendo? Né? Aí agora, olha aqui, ó, aqui, qual que é o segundo maior jacks? O segundo maior jacks está aqui, 59,05. Agora eu posso falar para você o seguinte, isso aqui é um JAX, certo? É um JAX. E esse aqui também é um JAX, né? Só que o que o indicador fala para a gente? O indicador vai falar para a gente, esse aqui é o maior JAX? Oi? Perdão? Estão pedindo para repetir o processo para chegar aí. Repetir o processo? Pessoal, o link está na descrição do vídeo. Só para ver. Ah, tá. O link está na descrição aqui, ó, do chat. Vou colocar mais uma vez para você. Clica no link que eu estou colocando aqui. Clicou no link? Beleza. Agora você vem aqui na aba aqui em cima, ó. Na aba aqui em cima, ó, na lupa. Tá vendo a lupa do meu mouse aqui, ó? E coloca SPX. SPX, ó. SPX está aparecendo aqui, tá vendo? Olha aqui, SPX Options, ó. Primeiro de todos, ó. Clica. Clicou aqui, vem aqui na aba lateral. Na aba lateral tem aqui Gamma Exposure. Gamma Exposure. Vem na aba lateral Gamma Exposure. E daí vem aqui, ó, Expiration Date. Expiration Date. Clica aqui e seleciona All. Clica aqui e seleciona All. Você vai estar aqui, beleza? Beleza. Se você não pegou agora, vai ficar gravado a live e você veja depois, tá bom? Então, olha aqui. Aqui você tem o volume de todos os vencimentos. Você tem o JAX geral de todos os vencimentos. E aí o indicador fala pra gente, você já sabe, esse maior JAX aqui, o indicador, como ele é para cima, e você vai entender daqui a pouco, ele vai chamar de call wall. Call wall é o maior JAX de todos os vencimentos. E daí, esse segundo, que é o maior JAX, na casa dos 59,05, ele vai chamar de JAX 1. JAX 1. Tudo bem? É o que você viu no indicador lá. Agora fica mais fácil quando você compara isso aqui com o indicador, faz sentido. Olha onde está a call wall. Agora, olha só como é que é simples, não é difícil. Você não precisa do indicador para aprender isso. Olha aqui, ó, call resistência. 59 bola a bola. 59. Você está vendo? Tá vendo? Beleza? E assim vai, pessoal. E assim vai, tá bom? Então, aqui você vê todas as aspirações. Oliver, eu quero ver só... Você falou que as opções 0 DTE com vencimento de curto prazo são as que mais fazem preço. Como é que eu faço para ver só as opções 0 DTE? Dá para ver? Dá, né? Dá para ver. Então você vem aqui, ó, vem aqui e seleciona só as opções de hoje, né? Hoje que dia que é? Hoje é dia 13. Então tira o all, põe só do vencimento do dia 13, coloca show chart e tá aqui, né? Então aí ele vai mostrar para você também aonde está a maior aqui é a opção 0 DTE. Ok? Qual é esse 0 DTE? Só que eu quero deixar claro uma coisa para você. Tá? Oliver, eu estou percebendo que a maior opção 0 DTE no bar chart está no 59 bola a bola. E eu estou percebendo que no gráfico do TradingView a maior opção 0 DTE está no 58 bola a bola. O que isso significa? É a forma de... Aí que está um detalhe. A forma de compilação de dados, o cálculo matemático utilizado, porque esse indicador no gráfico do TradingView vem do Mentor Key. Vem do Mentor Key. Tá? Às vezes, pessoal, a forma que o Mentor Key compila os dados faz com que tenha uma certa divergência dos pontos. Se você entrar, por exemplo, no site do Spot Gamma, que é um outro site, você vai ver que pode ter pequenas divergências, ok? Como eu estou mostrando aqui agora para você. Isso pode acontecer, tá? Então, mas como você não tem acesso a esses indicadores, não se preocupe. Foque totalmente aqui. Beleza? Tranquilo? Esse é o primeiro gráfico que eu queria mostrar para você, tá? Então, aqui nós temos aqui isso aqui. Só que você concorda, e aí eu vou te mostrar um calcanhar de Aquiles. Então aqui eu estou te mostrando onde você consegue ter, né, o atual nível de preço e o JAX.
ok? Então, eu vou colocar todos os vencimentos de volta, ó. Vou colocar todos os vencimentos, show chart, ok? Então, nós temos o total, nós temos aqui o que nós chamamos aqui de, agora eu vou chamar outra coisa aqui. Isso aqui chama-se, esse primeiro gráfico, eu quero que você saiba que nós chamamos de net. O que é net? Calma. O que é net? Né? Porque esse primeiro gráfico já está descontado. Lembre-se que em cada strike desse nós temos volumes absurdos do que? De calls, de puts. Cada strike desse nós temos volumes de calls e puts. Calls e puts. Esse primeiro gráfico do bar charts, ele é o net gama. Net gama. O que é o net? Ele soma o volume de calls e subtrai do volume de puts. Se a barra está para cima, quer dizer que tem mais calls do que put. Se a barra está para baixo, que não tem exemplo de barra para baixo, que não tem exemplo, mas se a barra estiver para baixo, quer dizer que tem mais puts do que calls. Se você quiser olhar o volume total, você consegue ver aqui, ó. Esse gráfico de baixo, perceba, é o mesmo gráfico de cima, só que com uma compilação de dados diferente, ok? Só para você entender o que você está vendo aqui, tá? Então, nesse gráfico aqui, nós já temos o resultado da diferença líquida entre compras, que são calls, entre aspas, entenda dessa forma, e puts. O resultado ele é comprador, por isso que a barra terminou net para cima, ok? Então, nesse dia, nós tínhamos, perceba, uma diferença esmagadora de calls em vários strikes em relação a puts. Você consegue perceber isso? Como as calls vão aumentando conforme o preço vai subindo cada vez a níveis mais altos? É evidente isso ou não? Agora você entende. Lembra-se o que eu falei que é call? Call é interesse de compra? Olha como faz sentido agora você entender esse movimento explosivo de alta do SPX na data de hoje. Porque o desbalanceamento em vários strikes diferentes de calls em relação a puts é esmagador. E conforme o preço vai avançando a níveis mais altos, o volume de calls vai aumentando cada vez a níveis mais altos. De modo que isso impulsionou, na data de hoje, o S&P para cima. Também. Lembrando que nós estamos usando um SPX. Tudo bem? Você entendeu como você usa? E tem vários insights, né, pessoal? Tem vários insights que nessa live eu não vou conseguir mostrar para você. Mas eu estou te mostrando como, com essa ferramenta simples do Bar Chart, você consegue fazer um estudo. Só que saiba que existe, né? Aí eu tenho outras coisas, pessoal, tá? Que eu não vou falar do HVL agora, eu não vou conseguir falar tudo nessa live, tá bom? Aqui você consegue ver se o gama está positivo ou negativo, você consegue ver se o delta está positivo ou negativo, você consegue ver muita coisa. Bom, só que eu quero que você entenda que essa metodologia, tanto esse indicador aqui, como também esse gráfico do bar chart, eles têm um problema. Que não é um problema, na verdade, mas eles têm um defeito. Qual que é o defeito, seja do indicador no gráfico, ou seja aqui no gráfico do bar chart? Qual que é o problema? O problema desses indicadores é que eles são atrasados. Tanto o bar chart como também os indicadores que você tem no Spot Gamma, né, no Mentor Key, são indicadores que são fornecidos para a gente com base numa foto do momento, né, antes da abertura do pregão e depois da abertura do pregão. Por exemplo, esse indicador aqui do Mentor Key, ele atualiza antes da abertura da Bolsa Americana e atualiza uma vez após a abertura da Bolsa Americana. Você me corrija, é isso? Me corrija, por favor. É isso mesmo, Carlos? Bom, Repete, por favor. Não entendi. eu estou comentando que esses indicadores gráficos eles têm um lag porque eles atualizam apenas 2 vezes por dia. No caso do Mentor Key, ele atualiza antes da abertura e logo depois da abertura. É 2 vezes por dia que é a atualização? Seria isso? Não, esse que a gente usa, ele é end of day. Porém, existe um outro indicador que é o intraday, que Que ele é o intraday. atualiza 2 vezes no dia, mas ele só vai atualizar depois
11 horas 11 da horas. manhã Então ele atualiza no após a final abertura. do dia e atualiza após a abertura do mercado americano às 11 horas. Então são 2 vezes por dia, né? Então o problema é que esse indicador aqui, que é do Mentor Key, que também é a mesma coisa do Spot Gamma, que também é a mesma coisa do Bar Chart, eles têm uma atualização atrasada. Né? E aí o que, que acontece? Isso aqui pode mudar durante o dia. Aí, Oliver, então aí complicou. Porque eu tenho uma foto do momento em que o indicador foi gerado. Mas não quer dizer necessariamente que horas depois o posicionamento do market maker, o JEX, as travas, as maiores posição de gama, estará no mesmo nível de preço. E aí que vem a magia. As ferramentas evoluíram. As ferramentas evoluíram. Nós hoje temos ferramentas que melhoram a percepção em tempo real que podem chancelar se nestas regiões, seja no bar chart, seja no indicador que você está vendo na tela, continuam a ser regiões de interesse. Se realmente o gama, porque isso muda, é que nem o fluxo. Entende? O fluxo das opções muda. Ok? E daí, aonde que nós conseguimos ver o fluxo das opções? E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Né? O que, que tem de mais moderno hoje? Nós temos várias coisas que nós podemos fazer. Primeiro, uma das ferramentas que nós utilizamos é essa aqui, ó, que é do site Spot Gamma. Deixa eu ampliar ela aqui, tá? Vou pegar no caso aqui do S&P 500, ok? E aqui um pouco a tela. Deixa eu fazer aqui a marcação para a gente, para vocês verem como é que funciona. Tá? Deixa eu bem a tela aqui para a gente. Esta ferramenta aqui, tá? Um pouquinho só aqui a questão da Vou dar zoom. não, beleza, A close. luz do... Vou dar zoom aqui, beleza. Vou pegar aqui com esse aqui, não ficou legal. Eu acho que o do Nasdaq aqui está mais legal para mostrar hoje. Essa ferramenta aqui, ó, que vai dar para dar zoom. Vamos ver aqui a partir vamos ver aqui. Isso aqui é a linha branca. A linha branca é o Nasdaq hoje. Aí que vem a sacada. Se você é leitor de fluxo, se você é leitor da Bolsa Brasileira, você conhece uma ferramenta chamada-se Cumulative Delta. Cumulative Delta. O Cumulative Delta ele vai empilhando o fluxo positivo e vai descontando quando o fluxo é negativo. Então você tem o delta acumulado. Isso serve para mostrar a força direcional, a aposta direcional do fluxo real no contrato futuro. Só que eles fizeram? Eles fizeram um cumulativo delta. Só que não para fazer a leitura do fluxo real do contrato futuro. Eles fizeram o cumulativo delta para fazer uma leitura real do volume do fluxo das opções. Das opções. Então, através dessa ferramenta, você consegue se antecipar. Por exemplo, olha que coisa fantástica. Lembrando que a linha azul, essa aqui eu estou olhando no Nasdaq, ok? A linha azul é o cumulativo delta, entenda desta forma, do fluxo das opções. Se a linha azul está subindo, é porque nós temos mais calls, fluxo comprador das opções do que puts. Se a linha azul está caindo, é que nós temos mais puts, né, do que calls, entrando no mercado de opções, no fluxo das opções. Então, a partir daí, a linha branca é o preço. Perceba como o poder preditivo que você tem. Pessoal, exemplo da data de hoje. Olhe, perceba como a partir das 15 horas, o fluxo, que é a linha azul, mais uma vez, das opções começa a cair. E daí você vê que o mercado de Nasdaq na data de hoje ficou lateral das 15 horas, né? Ficou lateral das 15 horas até, olha só, até mais ou menos aqui às 15h50, durante 50 minutos. Só que olha o poder preditivo, olha a magia da tecnologia do fluxo real das opções. Perceba como esse indicador, que ele chama-se Hero, ele cantou a bola, porque o fluxo das opções, no caso, estava caindo, estava entrando mais put do que call no mercado.
E aí o delta das opções, esse indicador, esse Hero mostra o delta do fluxo das opções, estava antecipando que a queda desse movimento, que o rompimento desse movimento de lateralidade de 50 minutos entre 15 e 15,50 do S&P 500 seria para baixo. Nasdaq Como o seria para pessoal baixo. não me ouve, Oi? como o pessoal não me ouve, às vezes repete o que eu falar, que é exatamente isso aí, ó. O preço trava e o fluxo já mostra pra gente antecipadamente a reversão do movimento. Exatamente o que o Carlos falou. Pena que depois a gente vai verificar isso, o pessoal não está escutando o Carlos, mas é exatamente isso. O preço travou e o fluxo do delta das opções mostra de forma antecipada. Olha, perceba que isso é diferente dos indicadores da análise técnica clássica. As médias móveis olham para o passado, o MACD olha para o passado, o RSI olha para o passado. Isso aqui você vê o futuro. Você vê como o fluxo das opções começam e podem influenciar de maneira preditiva o próprio ativo subjacente. O áudio dele está ok agora sim. Ah, a galera está disputando. Eu acho que a galera estava disputando desde o começo, tá, cara? É um ou outro que não escuta. Beleza? É porque para mim está saindo o teu áudio normal aqui desde o começo. Tá? Então, olha que fantástico. Então, essa é uma das ferramentas que foram criadas para a gente entender a relação entre calls e puts, para entender o fluxo das opções. Tudo bem? Beleza? Legal. Só que aí melhorou ainda mais. Melhorou ainda mais. Porque, Oliver, tudo bem. Você comentou, né? Então, vamos pegar o exemplo do. Eu quero pegar esse gráfico que você está vendo hoje aqui e vou colocar aqui na tela agora o nosso querido Nasdaq. Um minutinho aqui. Exatamente nesse momento que nós comentamos. Deixa eu pegar aqui. Ele aqui, ó. Subiu o dia todo, mas vamos pegar na janela que nós comentamos, gráfico de 5 minutos. Nós comentamos, né? Nasdaq cantando a bola do rompimento entre 15 e 15,50. Olha só no gráfico agora, eu te mostrei lá, vamos ver no gráfico real agora, bela de M5, entre 15, olha aqui para você não falar que eu estou mentindo, entre 15 e 15,50, mais ou menos aqui, ó. Não, perdão, 15,50. 15,50 mais ou menos. Deixa eu ampliar a tela para ficar melhor, só um minutinho, pessoal. E assim, ó. Isso, vai ficar melhor, né? Entre 15 e 15,50. Tá? 15, 15,30, 45, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Aqui e aqui. O mercado lateralizou, o mercado já estava lateralizado antes, e aí nós tínhamos. E olha como isso é fantástico, né, Carlos? Porque a gente já tinha uma delimitação de uma resistência aqui, ó. Antes mesmo do Hero começar a cair. Aí o mercado veio por diversas vezes com o Hero, lembrando que o Hero já começou a derreter aqui, ó. O Hero já estava derretendo aqui. Aí o mercado volta a testar essas regiões de resistência, ó. E aí nós temos o histórico do intraday que essa região já estava sendo respeitada pelo preço. E o Hero, quando o mercado chega nessa região, pelo próprio delta do fluxo das opções que já estava caindo, nós tínhamos assim, momentos claros de venda na resistência nessa região, até pelo próprio histórico recente do preço, dizendo que essa região não é uma resistência. Então, quando você usa isso ao seu favor, junto com a análise técnica clássica, as coisas ficam muito mais fáceis de você entender onde você tem que comprar e onde você tem que vender. Só que aí, né, você, além disso, Carlos, além disso, né, que a gente fala para o pessoal, você tem um indicador aqui na tela, né, que mostrava para a gente que o mercado já estava sobrecomprado para cima da expectativa de máxima diária. E aí, pessoal, vai juntando várias coisas. Você não vai olhar só para o NQ, você pode olhar também para o próprio S&P futuro, o próprio aqui, ó, onde você sabe, porque você sabe que, por exemplo, o Nasdaq anda junto praticamente com o S&P. Se o S&P já estava na call wall e a call wall é uma região de resistência que o preço pode corrigir, quando o Nasdaq chega aqui também, e ele já está para cima da call wall, ele tem uma chance de correção. Então tem vários sites, claro que a gente não vai conseguir passar isso para você nessa live, que mostra isso para a gente. Vamos melhorar um pouco mais essa metodologia. Então eu mostrei que uma das ferramentas em tempo real que a gente usa, que traz esse insight fantástico para a gente, é aqui o próprio Hero, né? E agora eu mostro para você aqui na prática operacional,
né, realmente como a gente pode se beneficiar dessa sistemática, desse indicador maravilhoso. Tudo bem? Beleza. Vamos ver aqui mais para trás da alta. Eu teria que dar o zoom aqui, né, para mostrar aqui a alta para a galera aqui, ó. Exatamente aqui a alta no começo da alta aqui, ó. Ó, ele começou a mostrar a alta também bem no começo, ó. Com cara às 9h30, ó, olha o Hero puxando aqui, ó, para cima, a linha azul, e o preço subindo aqui, né? Ó, essa puxada de alta no gráfico, que é representado por essa linha branca aqui, tá, pessoal? Então eu vou fazer uma coisa melhor para vocês aqui, porque depende do zoom, parece que é mais complicado. Mas agora eu vou deixar essa linha branca mais para cima aqui para vocês verem, ó. Ó. Então, essa puxada de alta aqui, o Hero também já estava antecipando para a gente, ó. Tudo bem? Então, é uma das ferramentas em tempo real. Olha como é que a metodologia é simples, as ferramentas são autodidata, né? Para você poder realmente, não é gratuito, é caríssimo. Calma, Dani, por isso que eu falo. É caríssimo isso aqui. É caríssimo, porque funciona demais. É caríssimo uma ferramenta dessa, tá? Então, Oliver, então o que adianta você estar falando se eu não vou ter acesso, se é caro? Você não vai ter acesso ainda, porque se você entrar no nosso grupo do Telegram, em breve você vai ver que você vai ter acesso quase que de graça. Não vou falar que é de graça, mas quase que de graça a tantas ferramentas, a essa e outras ferramentas que nós vamos mostrar para você. Tudo bem? Mais um motivo para vocês entrarem no nosso Telegram. Tanto free quanto Hero, né? Exatamente. Né? Você vai ter acesso praticamente de graça ao indicador do gráfico do Mentor Key, que é o primeiro indicador que nós mostramos para você, dotado no gráfico, e você também vai ter acesso de graça ao Hero em tempo real. Oliver, como você vai fazer isso? A gente vai começar a fazer streaming em tempo real através de VPS dentro do nosso Telegram das ferramentas, durante o leilão todo. E aí você pode acompanhar na nossa tela. Você não precisa ter na sua, você não precisa gastar. É mais um motivo para você entrar no nosso Telegram. Mais uma vez, aproveitando, então, vou deixar o link aqui para você ter acesso também ao streaming sem delay através de uma VPS todo dia que nós estamos prestes a lançar dentro do Telegram destas ferramentas. Então, mais uma vez, né, clique aqui e a gente vai colocar para você aqui o link do nosso Telegram para você entrar, ok? Vale muito a pena. Bom, sabendo disso, qual que é a última ferramenta que nós usamos? Que para mim, com certeza, eu acho que é a mais funcional, é a mais podástica, desculpa até falar essa expressão, mas vamos ser sinceros, né? É muito boa, é fantástico, e é essa belezinha aqui que nós chamamos de Jaxbot. Jaxbot. O que é isso aqui, meu amigo, minha amiga trader? Se você conhece o volume profile, você tem uma noção do que é a distribuição do volume por nível de preço dentro do volume profile, né, no gráfico do mercado futuro. O GEX é uma distribuição, deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Eu ampliei tudo aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo rodar o histórico aqui. Consigo, ó. Olha que legal, né? E aqui para vocês verem uma coisa, ó. Então, o que você está vendo aqui na nossa tela? Só para você entender, tá bom? Só para você entender. Essa ferramenta aqui, ó, perceba que eu estou no no SPX aqui, tá? Mas já traduzido para o S&P Futuro, bom, enfim. Nós estamos no S&P Futuro aqui, eu quero que você entenda desta forma, tá? Senão vai complicar a tua cabeça. Perceba o seguinte, tá? Aqui você está vendo o fluxo das opções. Esta informação verde aqui em cima, esse bloco, esse profile, esse perfil verde aqui em cima, representa calls. O que são calls? É a pressão compradora. E aqui nós temos puts, em vermelho nós temos puts, que é a pressão vendedora. Ok? Puts, beleza? E aí, quando você olha o tamanho do perfil, eu te pergunto, olhando o tamanho do perfil, eu tenho mais, nesse momento que você está vendo essa foto, nós temos o eixo zero aqui, ó. Nós temos o eixo zero. É evidente e é escrachado que eu tenho mais calls ou eu tenho mais puts no mercado. Agora, em tempo real. Pessoal, isso aqui é o fluxo das opções, só que por nível de preço. Enquanto, é isso que eu quero que você entenda, enquanto no Hero a gente vê uma forma de linha, o fluxo das opções subindo ou descendo, aqui a gente vê através do profile por strike. Por
nível de preço em tempo real. Por isso que essa ferramenta, na minha opinião, ela é muito mais poderosa no Hero. Porque quando há esse desbalanceamento de calls em relação a puts, o Hero vai subindo, certo? O delta do Hero sobe. Quando se o volume de puts aumenta mais do que o volume de calls, o delta do Hero cai. Só que aqui é muito mais fácil de eu ver esse desbalanceamento verde de calls em relação a puts. E aqui é melhor ainda, porque eu consigo ver dentro do tamanho da barra, onde deixa eu ver se não tem como aumentar essa linha, né? Isso é um problema, né? É uma coisa mal feita isso aqui. Bom, mas enfim. Eu consigo ver, não sei se vocês vão ver na live, que você tem aqui os strikes, os níveis de preço do S&P 500. Perceba. E aí, se você for olhar na data de hoje, aonde estava a maior JEX, lembrando que isso aqui são os JEX, nós estamos vendo o JEX por nível de preço, por isso que o nome é JEXBot, né? JEX com pressões de call superiores a JEX do que pressões de puts, ok? Então fica muito mais claro, né? Eu ver em tempo real as paredes de JEX, e eu sei se é majoritariamente de calls, e eu sei se é majoritariamente de put. Tanto é verdade que a maior parede de calls hoje do S&P foi na casa do 21 mil, 59 mil e 21. 59 mil e 21. Olha onde que o mercado foi buscar 59 mil e 21. Aqui, pessoal, olha aqui, ó, na tela. Ó. 59 mil e 20, 21, um pouquinho para cima aqui, ó. Você está vendo? Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu gravei a tela aqui, e olha como é que ele tá. Você está vendo uma foto do final do pregão. Você está vendo uma foto das 14h10. Olha que legal. Eu consigo ver em tempo real. Olha só aqui, ó. Olha a mudança aqui, ó. Olha. Então, eu vou fazer devagar aqui. Vamos pegar agora. Eu só tenho salvo aqui na minha tela. Pode falar, querido. O melhor de tudo é que o mercado, ele traz isso pra gente, esse strike na montagem, enquanto o mercado às vezes ainda tá nessas regiões aqui embaixo aqui, ó. Então, enquanto o mercado tá rolando, nós conseguimos ver essa chamada de caos, né, nessa região. Consequentemente, a gente consegue alinhar o fluxo para levar até essa região e saber até onde o mercado está indo. Exatamente, porque além de você ter o poder preditivo, você consegue mensurar quais strikes, quais níveis de preço, nesse caso a níveis mais altos, o preço pode chegar. Então você já tem um objetivo. Você consegue alongar sobremaneira a sua operação. Você consegue ter uma tranquilidade, uma disciplina operacional que você nunca teria se você não tivesse uma ferramenta dessa na sua tela. Porque você consegue ver o posicionamento do Gamma Exposure trabalhando cada vez a níveis mais altos, convidando o preço a continuar o movimento de alta. Isso é fantástico. Olha agora o replay. Vamos fazer o replay para e passo. O replay que eu tenho aqui é do meio-dia e 37. Meio-dia e 37. Eu vou colocar aqui no gráfico para vocês. Meio-dia e 37 aqui, ó. Só para vocês verem como isso é fantástico. Gráfico de 5 minutos. Aqui, ó. Meio-dia e 37. E você vai ver como a gente já sabia da informação. Meio-dia e 37 aqui. Eu vou botar na tela aqui, tá, pessoal? Para ficar bonitinho aqui, ó. Meio-dia e 37. Meio-dia. Deixa eu aproximar bem aqui, ó. 37, ó. Mais ou menos aqui. Ó, o preço estava aqui, ó. É isso aqui nós estaríamos vendo. Está vendo o gráfico de candles aqui na minha tela? Meio-dia 37. Agora, olha o JEX. Olha o JEX aqui. Isso aqui, cara, é fantástico. Olha como estava claro ao meio-dia 37 no JEX. Olha aqui, meio-dia 37. O mercado já tinha, o mercado estava em movimento de alta. Né? O que o mercado estava fazendo? O mercado abriu, né? Já estava com movimento de alta. Tinha lateralizado aqui. E daí, de repente, ele fez uma cunha ascendente, né, pessoal? Um triângulo ascendente aqui, ó. Ela sabe de price action melhor do que eu, né? Rompeu o triângulo para cima numa continuação de tendência de alta. Mas olha como de forma clara, evidente, assustadoramente escrachada, eu tinha muito, nesse momento, muito mais calls representado pelas barras verdes do que puts no mercado, representado pelas barras vermelhas. E eu sabia já nesse momento, né, que eu tinha calls aumentando cada vez a níveis mais altos. Perceba conforme eu vou avançando o tempo,
Perceba como conforme eu vou aumentando o tempo, eu consigo ver de forma preditiva o preço subindo. Ó, olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Agora, ó, meio-dia e 40. Olha como eu tenho mais calls do que put. Olha, pessoal, meio-dia e 50. Olha só, olha só. Meio-dia, 1 da tarde, 1 da tarde, 1 e 5, 1 e 10. Olha que legal, pessoal. Olha como é que eu consigo surfar a tendência de alta. 1 e 20. Aonde que o preço estava? 1 e 20. Lá, 1 e 20. Olhando, pessoal, 1,20, ó, mais ou menos aqui, ó. O preço já estava aqui, ó. Olha só, o mercado estava aqui. Vamos continuar. Olha aqui, ó, do lado direito da minha tela. Olha isso aqui, ó. Ó, tem muito mais call do que put, ó. Aí agora, olha que legal. Olha como de repente, entre a partir da 1,20 até 1,30, a coisa aumenta assim, de maneira suntuosa. Olha aqui, ó. 1,25, 1,30. Olha o pico. Olha, 1,35, ó. 1,35, 1,40. Olha o pico que nós temos de calls, ó, em tempo real, pessoal. Você vê isso em tempo real. Vamos ver o que Ô, aconteceu. Oliver, Pode falar, querido. mais um detalhe aqui é que no canto direito a gente também consegue ver a chamada de causa aqui nesse intervalo de tempo, ó. A Exatamente. região que estão chamando, né, para a gente ter um melhor direcional. Perfeito. Aqui já é um detalhe que você tem uma escala temporal, fractal, fracionada em tempo, né? Para você ver a evolução também em bilhões do fluxo de calls em relação a puts, tá, pessoal? Mas aqui depois eu explico com mais detalhes, mas também dá para ver por aqui. E aí, olha o que aconteceu nesse preço, né? A 1,40, quando houve esse pico aqui. Eu fico olhando, pessoal. Você já sabia disso de forma antecipada, ó. Ó, ó, ó. 1,40, ó. Aqui, mais ou menos aqui, ó. Olha como é que o mercado começa a estipar para cima de volta, ó. Olhando. E aí vai, pessoal. E aí vai, ó. Vamos continuar aqui, ó. 1,45, 1,58. Aí o mercado dá uma seguradinha, o mercado dá uma lateralizada. E daí ele dá mais um pico no final do pregão aqui, ó. 2,43, ó. Eu só tenho até 2,43, ó. E aí vai, tá bom? Então, pessoal, então basicamente, eu quero que você entenda a metodologia como completo, para nós terminarmos essa live, para nós termos um overview, tá? Com a metodologia do Gamma Exposure, tá? Eu sei qual o modus operandi do market maker dentro dos 4 cenários de gama positivo, gama negativo, delta positivo, delta negativo. Eu tenho esses 4 cenários. Eu sei a forma de atuação. Eu sei que essas regiões dentro desse indicador são regiões de magneto de preço ou de suporte e resistência. E eu sei se o market maker amplia a volatilidade ou ele contrai a volatilidade. Eu sei se eu devo vender no topo, eu sei se eu devo vender na resistência ou comprar no suporte. Ou, se o gama for negativo, se eu devo fazer rompimentos de suporte ou se eu devo fazer rompimentos de resistência. Eu sei como eu devo operar. Primeira vantagem. Segunda vantagem, eu tenho um GPS de mercado de regiões de interesse. Eu tenho através do indicador na tela. Simples, fácil de ver. Eu tenho um GPS de mercado. Terceira vantagem, né? Eu tenho um fluxo preditivo desta forma visual através do Hero, que fica muito claro. A gente vê quando há uma entrada de fluxo call superior ao fluxo de put, por exemplo. E eu tenho também o próprio Jexbot, né, através dessa fórmula mágica de visualização de profile, que me mostra de forma antecipada, o fluxo de calls sendo majoritariamente impulsionado a níveis mais altos, chamando cada vez a níveis mais altos, a strikes mais altos do preço. E qual que foi agora, né? Agora eu vou falar com o Carlos, que ele fez hoje a análise. Qual que foi a notícia hoje, se você sabe pouquinho só de macroeconomia, qual que foi a notícia hoje que deu o tom? Que já cantou a bola que isso podia acontecer e você só está validando tudo isso diante dessas ferramentas, Carlos. Qual que foi a notícia que impulsionou o mercado? Hoje tivemos o CPI que veio abaixo da inflação, né? Devido às tarifas, a gente esperava uma inflação maior, com um pouco mais de intensidade. Só que não veio nem em linha, nem dentro da expectativa. Veio 0,1 abaixo da expectativa. O mercado gostou disso e veio comprando bastante. Então, pessoal, olha como o contexto macroeconômico
porque o CPI é abaixo, expectativa da inflação menor, né, abre precedente para corte de juros do Fed de forma antecipada, e se os juros caem, o mercado futuro sobe, gente. É óbvio, o contexto macroeconômico já falava isso para a gente. Agora, além disso, você tem, agora eu vou juntar tudo numa tela só, você tem um operacional em que você não está mais necessário. Você pode continuar olhando o fluxo se você quiser, pessoal. Você pode continuar olhando o fluxo se você quiser, por exemplo, do próprio contrato, né? Do próprio contrato futuro. Só que agora fale a verdade. Quando você junta agora o fluxo das opções dessa metodologia com uma tela como essa, pessoal, realmente o jogo muda. Realmente, mesmo quem não sabe operar, realmente quem é iniciante do mercado, realmente mesmo você que não entende tanto, né, do fluxo de ordens, ficou extremamente mais objetivo e o melhor de tudo isso, funcional, real, fundamentado, chancelado, e realmente você deve buscar por mais compras do que vendas e até onde você pode puxar. O poder que você tem de predição, a disciplina operacional que isso te traz. Além do que também, né, o fato de você conseguir alongar finalmente as suas tendências para ser extremamente lucrativo, ter um stop diminuto, isso fez toda a diferença, pessoal. Isso fez toda a diferença no operacional para qualquer pessoa que quer operar mercado americano, pares de moedas de Forex e qualquer outra coisa. Perceba que agora, se você não tem acesso, por exemplo, a tudo isso, olha a desvantagem competitiva que você está tendo agora, operando somente, sei lá, análise técnica clássica, olhando um gráfico de Kemp. Olha que absurdo, sabendo de tudo isso que você sabe agora, né, que realmente você tem toda essa funcionalidade, né, trabalhando no mercado a seu favor. O futuro chegou. E sem falar, mais ou menos, que se você entrar no nosso grupo do Telegram, nós usamos a inteligência artificial para melhorar ainda mais essas regiões. Nos nossos relatórios que nós produzimos e ofertamos lá dentro de forma gratuita, a gente faz um trabalho de pré-marketing extremamente assertivo, baseado nessa metodologia das opções. Então, é mais um motivo para você entrar no nosso grupo do Telegram. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu queria pedir agora, eu queria que você deixasse o seu like. E eu queria te fazer um convite. Antes de terminar essa live, eu queria te fazer um convite para que você conheça o nosso trabalho, né? Aqui na nossa homepage. Em breve, saiba, em breve, na nossa homepage principal aqui, nós estaremos lançando, né? Por isso que é importante que você entre no Telegram. Nós estaremos lançando o nosso curso de formação voltado para a utilização correta e aprofundada, porque tem muito mais, na verdade, do que eu falei para vocês aqui. Isso é só a ponta do iceberg. Eu mostrei tipo, os finalmente para você, mas tem muito mais, saiba disso. Eu queria convidar vocês a conhecerem o meu trabalho, da minha homepage, e em breve a gente vai estar lançando aqui, né, o Gama Levels, o curso Gama Levels, que vai complementar o nosso maior e melhor curso, que é o curso de Macro Trader. O Macro Trader já é o meu MBA de formação do mercado financeiro, e nós vamos fazer um release um adimplemento dessa metodologia do Gama Expository, do Delta Hedge e do Market Maker, aliado com conteúdo sólido, extremamente celebrado, né, e cultuado pela galera do mercado financeiro, que é o nosso curso de Macro Trader. Dentro de 30 a 45 dias, mais ou menos, nós estaremos com esse portfólio inédito, maravilhoso para você. Mas você também pode aprender de forma gratuita. Basta você entrar no nosso Telegram. Então, mais uma vez, se você ainda não entrou no nosso Telegram, vou deixar na descrição do vídeo e também aqui para você no chat o link do nosso Telegram, onde você pode, se você quiser, estar consumindo todo esse conteúdo de graça. Todo esse conteúdo de graça está aqui no chat para você. Entre no Telegram. Ok? E por fim, não menos importante,
eu queria convidar vocês, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos um patrocínio. Nós estamos aqui hoje porque nós representamos uma instituição sólida. Se nós estamos aqui hoje, é por causa da ABC Financial Broker, né? Eu queria convidar vocês, porque se você quer operar pelo mercado americano, se você quer operar por uma corretora internacional, eu convido você a abrir conta na ABC. A ABC é um broker extremamente sólido, né, que nós representamos no Brasil, né, um broker regulamentado, com várias parcerias e certificados internacionais, que realmente traz uma segurança. Para você ter uma ideia, a corretora é parceira da UBS, da Deutsche Bank, Citibank, Nomura, JP Morgan. Você já ouviu falar desses nomes? Universidade de Oxford. Você já viu falar desses nomes no mercado global? Pois é, é a ABC. É uma corretora que a maior vantagem dela, com certeza, são as regulamentações sólidas. Né? É uma corretora onde você, principalmente você, que é um investidor qualificado, tem condições de mandar o seu dinheiro, dolarizar o seu patrimônio e deixar de médio e longo prazo sem correr o risco que a corretora desplugue da tomada e suma com o seu dinheiro, e você sabe o que eu estou dizendo, né? Porque é uma corretora que tem o lastreamento do seu financeiro pelo próprio banco Barclays da Inglaterra, enfim, a ABC Financial Broker. Eu vou deixar aqui para você também, na descrição do vídeo já tem, mas eu vou deixar aqui para você também uma página onde, se você abrir a conta de forma totalmente gratuita, tá? Você vai ganhar também conteúdos educacionais exclusivos do Oliver Santo Trader, salas de trade ao vivo sem delay pelo Zoom, cursos gratuitos do básico ao avançado, é um grupo de suporte exclusivo da IBC aos nossos clientes do Oliver. Tudo está aqui nesta página. Então basta você entrar no link que eu vou deixar agora para você na descrição do vídeo e também aqui no chat para você agora e abra a página, abra a sua conta de forma gratuita na IBC para que você tenha acesso a todos os benefícios educacionais que estão sendo ofertados nessa página também. Ok, pessoal? Então, aguardem o nosso lançamento, aguardem porque nós viemos aqui para poder mostrar para vocês a efetividade. Oliver, eu quero ver isso da forma operacional. Tem uma sala ao vivo, Oliver, onde eu posso ver isso acontecendo em tempo real? Tem, dentro do Telegram. O Carlos, pelo menos 2 vezes por semana, está no Telegram fazendo o streaming das ferramentas ao vivo e operando, orientando vocês sobre essa metodologia. Então, entrem no Telegram, porque lá dentro nós estamos fazendo streamings e em breve no canal do YouTube também. Porque se houver uma demanda e vocês quiserem que nós façamos as lives no YouTube, nós vamos fazer também as lives no YouTube. Por enquanto está somente para o grupo das pessoas que estão no Telegram a live, no mínimo 2 vezes por semana. E se a demanda crescer, com certeza a gente vai começar a fazer no YouTube pelo menos de 3 a 4 vezes por semana também. Ok? Então, a gente vai fazer esse lançamento oficial do nosso educacional em breve, tá? Entre 30 e 60 dias. A gente vai estar mostrando para vocês tudo isso. E não é só isso, tá, pessoal? Tem muita coisa legal que nós estamos preparando para vocês. Prompts completos baseados em inteligência artificial para você gerar relatórios extremamente poderosos e assertivos, seja no pré-mercado para qualquer ativo, seja de fechamento de mercado, para você que é influencer e quer fazer um conteúdo de qualidade, né? A gente vai ensinar vocês nesse conteúdo que nós vamos lançar a olhar os relatórios, né, das tesourarias, a como rodar os prompts de inteligência artificial pré-formatados por nós e já validados, a extrair informações extremamente sólidas. Praticamente você também, dentro do nosso treinamento, você vai aprender, né, a como fazer um research profissional com o uso desses relatórios e com o uso da inteligência artificial. Ok? Basta você estar dentro do nosso Telegram, o Carlos está ao vivo lá, mostrando o funcionamento em tempo real dessas ferramentas na prática operacional do dia a dia. Gente, Carlos, alguma consideração final, meu querido? Tudo
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Faço votos que esse conteúdo tenha agregado na construção de conhecimento. O nosso objetivo aqui, através da ABC, é promover um conteúdo único de qualidade, diferenciado, onde faça com que você tenha sucesso. Mais uma vez, conheça a nossa corretora parceira. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, eu tenho um compromisso com a ABC e você de fazer um webinar. Então, uma vez por semana, terça-feira, às 20 horas, se Deus permitir, na próxima terça-feira estaremos aqui, né, junto com, representando a ABC, fazendo esse webinar para você. Então, com temas diferenciados aí para você. Tudo bem? Gente, grande abraço, sucesso, Deus abençoe todos vocês. Acompanhe amanhã o Carlos dentro do Telegram e vocês vão gostar, vocês vão se surpreender com a taxa de acerto e o potencial financeiro que vocês têm com essa nova metodologia, tem realmente trazendo aí benefícios efetivos para traders de varejo e não precisa ser um expert de mercado. Qualquer iniciante pode aprender de maneira muito objetivada essa metodologia. Grande abraço, sucesso, fique com Deus, até o nosso próximo encontro e